Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Raquel, sou lá da Unijovem. Vou dar mais uma aula aí para todos nós, né? Porque a gente também aprende aí junto. Hoje nós vamos falar da aula 10, Isso que é Poder. E para começar, vamos orar rapidinho para que a gente possa meditar a palavra do Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, que estamos aqui na Tua presença, Senhor, estudando a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa iluminar, Senhor, as nossas mentes e mostrar, Senhor, o que o Senhor quer dizer, Pai, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para alcançar vidas que vão assistir esse vídeo, essa aula, Senhor, e que nós possamos ser mais uma vez impactados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O nosso texto base da aula de hoje é Mateus 28, 16 ao 20. Vamos começar lendo ele rapidinho aqui, minha Bíblia já está aberta. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus, que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque esse trecho, né, é o nosso tópico principal aí da lição de hoje. Pelo versículo 18. A frase que Jesus fala é muito impactante, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Em algumas outras versões fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o pessoal fica, caramba, Jesus falou que toda a autoridade no céu e na terra é meio forte, né? Se a gente pensar, para Jesus que foi crucificado ali, foi humilhado, né? Porque a crucificação era uma morte humilhante. E aí depois aqui ele tá falando depois da ressurreição, né? Que ele vem e aparece para os discípulos algumas vezes, são algumas aparições e essa é uma delas. E aí ele vem e fala que todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Outros líderes mundiais aí, se você pegar, né? Líderes que eram referência das suas épocas, ninguém disse isso, né? Tinham líderes que tinham todo o poder econômico, líderes que tinham poder bélico, líderes que tinham poder político. A gente teve as ditaduras, né, os poderes autoritários e tudo mais, e ninguém falou uma frase dessa, né? Nem no céu muito menos, né? O pessoal não conseguia. Para nós é impossível ter qualquer poder no céu, porque nós somos humanos e é impossível. E na terra também, as pessoas que foram capazes de dizer, elas tinham também uma limitação, né? Tinha a sua limitação ali do território, ou até mesmo a questão do tempo, né? Porque eles não iam viver para sempre. Agora Jesus não, Jesus fala, foi-me dado todo o poder, tanto na terra aqui que vocês estão vendo, e ao longo do tempo todo, foi-me dado poder, e no céu também, foi-me dado todo o poder no céu. Coisa que vocês nem imaginam que possa acontecer. Então aí a gente já começa a ver o quanto Cristo é poderoso, né? É um poder acima do natural, né? Um poder sobrenatural que realmente só Cristo poderia dizer essa frase. Aí a gente vai para um segundo ponto sobre o currículo de Jesus, né? O que ele fez de extraordinário durante a vida dele, enquanto ele estava aqui na Terra. Isso que ele veio como homem, né? Ele veio como homem e o Deus atuou através de Cristo. Ele não estava aqui como Deus, né? Então,
que a gente também veja que Cristo não foi um super-homem, se você for ver, né? Ele era um super-homem já por ser quem ele é, né? Mas ele não veio aqui com todos os poderes. Quem dava o poder a ele era Deus. E mesmo assim ele fez maravilhas no nosso meio, né? Eu tenho uma listinha aqui que a revista passou, eu vou ler. E aí tem várias referências aí, depois a gente deixa na descrição, alguma coisa assim. Vamos lá. Jesus curou cegos, Jesus fez o aleijado andar, libertou quem estava possuído por demônio, curou doenças classificadas como incuráveis pelos médicos, multiplicou comida para os famintos, andou sobre as águas, dominou a tempestade, dominou as leis da física atravessando paredes, curou leprosos, ressuscitou pessoas da morte, fez um implante de orelha, tirou dinheiro da boca de um peixe, ajudou pescadores a apanhar peixes. Sabia o que estava no pensamento das pessoas, sabia o que estava no coração das pessoas. Demonstrou profundo conhecimento e sabedoria. É um currículo, e isso é só um pouquinho das coisas que Jesus fez, e é um currículo bem extenso, né? Vai da cura física, vai do conhecimento dos pensamentos, então conhecimento das mentes, vai de transpassar paredes, então são coisas, né, que realmente mostram que Jesus dominava todos os campos, né? Se você for ver todos os campos da ciência que a gente tem, Jesus fez alguma coisa sobrenatural, coisas que a gente não consegue explicar em todos os campos. Impressionante. Só Jesus mesmo, né? Só o poder de Jesus para fazer tudo isso. Vamos para o tópico 3. O poder de Cristo e a pessoa de Cristo. Vamos ler lá em Atos 8, do 9 ao 24. Deixa eu achar aqui. Ver se eu não deixei marcado. Vamos lá. Atos 8, do 9 ao 24. A gente vai falar um pouquinho sobre Simão. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Quando, porém, Felipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão e, sendo batizado, seguiu Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo que tu não tens parte nem direito nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desse pecado e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Respondeu, porém, Simão: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça.
Ou então, a gente vê aqui pelo texto, né, que Simão praticava feitiçaria já há muito tempo. Então o pessoal acreditava ali naquela região de Samaria e tal, que as obras que Simão fazia vinham de Deus. Aqui está falando, né? Este é o grande poder de Deus, no versículo 10. Quando na verdade as pessoas estavam equivocadas, porque ele estava fazendo as obras segundo feitiçaria, segundo magia, que não tem nada a ver com o que Deus faz, né? Com as ações de Deus. A gente sabe disso, né? E aí quando os discípulos Pedro e João chegam lá na cidade, né? Simão escuta a palavra de Felipe, né, que trata a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e tal, e ele aceita, opa, salvação por Jesus, eu aceito e tudo mais. Mas quando Pedro e João chegam na cidade, né, de Samaria para, digamos assim, derramar o Espírito Santo, né, para levar o Espírito Santo, quando eles impõem as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo vem e se apropria ali das pessoas, né? Na verdade entra nas pessoas, né? Faz morada nas pessoas. Simão ele fica muito interessado porque ele olha e fala, nossa, isso é parecido com algo que eu faço, eu tenho interesse, porque eu já faço feitiçaria, já faço magia há um bom tempo, e isso daí parece ser melhor do que eu faço. E assim, provavelmente Simão ganhava ali alguma coisa, né, por fazer essas obras aí de feitiçaria, de magia, ele tirava algum ganho e ele ficou muito interessado quando ele viu Pedro e João indo lá e impondo as mãos. Então, o que que ele pensou? Poxa, eu quero isso também. Eu também quero isso daí. E para eu conseguir isso daí, eu vou ter que pagar alguma coisa, com certeza. E aí ele vai lá e oferece dinheiro, né, para Pedro. E aí Pedro é Pedro, né? Já chega na porrada. Eu chego falando, não, você, você não. Você não. Olha o que você está fazendo. Você está oferecendo dinheiro pensando que você pode comprar o poder que é dado pelo próprio Deus. Você está doido? Você vai ter sérias consequências com Deus por conta disso. Você vai ter que prestar contas a Deus por conta disso que você está fazendo, está me oferecendo dinheiro, né? Não tem nada a ver isso. Pedro deixa bem claro que o dom ali é dom de Deus. No versículo 20 ele fala aqui, ó. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Então, Pedro deixa bem claro que o que está sendo feito ali pelas mãos de Pedro e João vem do Senhor. Não é nada que eles possuem e que eles possam fazer no tempo que eles querem. Na verdade, Deus faz a hora que Deus quer, no tempo que Deus quer, e eles só são instrumentos ali que são utilizados para que o dom de Deus seja manifestado. E aí Pedro já fica muito nervoso, já fala, seu dinheiro vai ser para sua perdição, porque você está falando que você pode comprar o dom de Deus, tal. Então, eu imagino já Pedro querendo bater no cara. E quem não ia querer, né? E quantas vezes também a gente vê em, em alguns lugares, né? Isso sendo dessa forma, né? Ah, você dá o dízimo ali para que Deus possa te abençoar, tal. Cara, o que você está falando? Você está falando que a bênção de Deus vai vir por conta do dinheiro? Deus te abençoa com dinheiro ou sem dinheiro. O que Ele quer é fidelidade para que a gente possa devolver o dinheiro que Ele mesmo nos dá, né? E aí você vê pessoas trocando, fazendo maior confusão, achando que com o dinheiro pode comprar Deus, pode comprar a vontade de Deus, pode comprar a bênção de Deus.
pode comprar os dons de Deus, nada a ver, né? Às vezes não só com dinheiro, mas também com jejuns, né? Ah, eu vou ficar 7 dias sem comer, porque aí Deus vai olhar para mim e vai falar, nossa, aquele lá realmente merece o meu dom, merece que sejam feitas maravilhas através da vida dele. Não, cara, não é isso. Não é isso que Deus está pedindo. Não é isso que Jesus deixa claro quando ele vem para a Terra, né? Jesus mesmo faz jejum ali, fica no deserto e faz jejum de 40 dias, porque ele quer ter um relacionamento íntimo com o próprio Pai dele, que é um com ele, né? E quem somos nós para chegar e falar, não, eu vou fazer jejum para conseguir tal coisa? É maluquice, maluquice. A gente pode fazer jejum para entender qual é a vontade de Deus, porque nem sempre o que a gente pede está de acordo com a vontade dele. Então, às vezes, a gente faz o jejum para que a gente possa entender qual é a vontade dele naquela situação. E aí sim, qual é a vontade dele naquela situação, a gente está tentando entender qual é a vontade de Deus, a gente está tentando entender qual que é a profundidade, né? Qual que é o propósito de Deus para aquilo. E aí a gente está buscando conhecer a vontade de Deus, ou seja, buscando conhecer a Deus, conhecer como Deus pensa. E aí sim faz sentido a gente fazer jejum. Senão não faz sentido algum, né? A gente querer, eu quero uma coisa, então vou jejuar por isso, tal. Não, não. É necessário pagar um preço, é necessário conhecer a Cristo e pagar um preço por isso, por escolher seguir a Ele, para que a gente possa ter os dons dele. E às vezes, né, você não vai ter um dom extraordinário, não. Você vai ter um dom de abraçar pessoas e mudar a vida delas através de um abraço que ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. E é um dom seu, mas Deus está sabendo o que você está fazendo com o que Ele deu de melhor para você. Deus está vendo onde você está aplicando seus talentos. Se você está enterrando seus talentos, como na parábola, ou se você está multiplicando seus talentos. Deus vai dar o pouco, mas se você fizer aquele pouco, né, prosperar, Deus vai te dando. É como ele fala, você foi fiel no pouco e vai ser fiel no muito. No muito eu te colocarei, porque você vai ser fiel no muito também. Então, às vezes, Deus dá um dom pequenininho. Você pode pensar, nossa, eu tenho um dom, eu acho que é um dom, mas ele é tão pequeno, que diferença que ele vai fazer? Cara, ele vai fazer muita diferença, porque o que importa não é o dom, o que importa é quem te deu, que é Deus, e aí ele vai operar como ele quer. Ele vai fazer maravilhas através da sua vida com um dom pequeno, mas ele é poderoso para fazer maravilhas através de um detalhe nas nossas vidas. Então, não enterre seu dom, hein? E não pense que você pode ganhar outros dons apenas jejuando para querer os dons. Porque o fim disso tudo não é o dom. O fim disso tudo é conhecer a Deus. Isso é o mais importante. E o resto é consequência. Deus vai dando os dons como consequência do seu relacionamento com Ele. Beleza? E outra, né? Até anotei aqui, que o poder dele, o poder de Deus é muito bom, mas conhecer o Senhor é muito melhor, é muito, muito melhor. Saber como Deus pensa, como Deus age. Claro que a gente não vai saber de tudo, porque Deus é maravilhoso e vai além do nosso entendimento. Mas conhecer a Deus, né? Conhecer o amor dele é algo muito maior do que qualquer poder que a gente possa receber. Vamos para o tópico 4, o propósito de Deus para nós. Um dos maiores problemas do ser humano é querer controlar a sua vida por completo, né? E a gente quer, inclusive,
o que será que vai acontecer no futuro, tal, para a gente poder controlar já o futuro, já poder se preparar. Às vezes nem se preparar, mas a gente quer, claro que preparar, todo mundo quer estar preparado, né, para algumas situações e que às vezes a gente não consegue, porque às vezes Deus quer nos preparar nas situações e aí a gente quer controlar o futuro. A gente quer saber do futuro para a gente poder controlar o futuro, para a gente poder já se preparar agora e tudo mais. Quando na verdade o nosso futuro e tudo está nas mãos do Senhor. A gente tem que confiar. É claro que a gente tem que se preparar dentro do possível, aí estudar, fazer uma faculdade, ler a palavra, aprender, se desenvolver, né? Tá sempre vendo aí as notícias que estão acontecendo no mundo, tá sempre ligado, antenado. Mas a gente tem que descansar também no Senhor, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Mesmo que a gente consiga controlar todo o universo, a gente não ia conseguir controlar como Deus controla, né? Porque Deus faz tudo de uma forma perfeita e a gente ia errar muito, a gente ia cair muito. Muitas vezes a gente tem controle de algumas situações, né? E a gente escolhe errado. A gente escolhe se preparar de uma forma errada. Vocês podem perceber isso, né? Algumas vezes a gente tem o poder da escolha e a gente acaba escolhendo errado. Então, é sempre bom, algumas vezes não, é sempre bom a gente estar em contato e ter um relacionamento com Deus, estar em intimidade com Deus para saber o que Ele quer, o que Ele quer fazer das nossas vidas. Antes da gente escolher, é sempre bom perguntar para Deus o que é melhor, porque nem sempre a gente consegue ver as questões, todas as questões antes de escolher, né? E aí Deus sabe de todas as coisas antes delas acontecerem, né? Antes do mundo ser criado, Ele já nos conhecia. No ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Então, Ele sabe de todas as coisas. Muitos entram na igreja pensando que a partir dali Deus os protegerá de todo e qualquer mal, né? Como se fosse uma imunidade contra os males. E aí as pessoas não conseguem encarar quando chega um sofrimento ou uma morte. As pessoas não conseguem acreditar, não conseguem. Muitos se revoltam, né? Falam, nossa, mas eu achei que entrando para essa igreja tal, Deus ia me proteger de todo mal e nada disso ia acontecer, mas olha o que está acontecendo na minha vida. E Deus é um Deus carrasco, consequência do meu pecado, e Deus está me castigando por conta disso, tal. E muitas vezes não tem nada a ver, né? Claro que o pecado traz consequências sim, mas nem todo sofrimento que acontece na sua vida, na minha vida, é consequência de um pecado. O mundo é mau, né? Mortes acontecem, é parte da vida, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente tem duas opções: ou a gente vai morrer, ou a gente vai ser resgatado aí com Cristo na ressurreição, né? Vamos ser levados aí na ressurreição, não, ó, na volta de Jesus. A gente vai ser levado com Jesus. São duas opções: ou a morte, ou a gente vai ser arrebatado, né? Não tem muita escolha. E aí a gente fica, nossa, mas Deus deixou aquela pessoa morrer? Claro, claro, Deus permitiu, né? Porque isso faz parte, é consequência lá do pecado de Adão, né? E faz parte, hoje faz parte da vida, né? As pessoas não vão ser eternas ao seu redor porque você entrou na igreja. É mais ou menos isso, né? Então, ser crente não é uma imunidade, não é tipo não é caramba, não é um amuleto. Lembrei da palavra. Não é um amuleto, né? Estar na igreja não é um amuleto. Crer em Deus não é um amuleto contra os males. Mas a questão é confiar em Deus e saber que Ele faz sempre o melhor. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas vamos continuar aqui. Ser crente
é saber que apesar das circunstâncias, Deus está na direção do barco. Apesar do barco estar, né, todo chacoalhando lá e tal, Deus é quem dirige. E Ele não vai deixar o barco virar. E Ele vai manter a direção do barco também para o caminho que Ele quer seguir, né? Às vezes a gente não entende para onde Deus está levando a gente, mas o barco vai indo, Deus vai levando, Deus vai levando. Às vezes a gente quer ir para outro lugar, igual Jonas, né? E aí depois acaba se lascando e acaba indo para o lugar que Deus tinha falado, mas com muito mais sofrimento do que se a gente tivesse escolhido já de acordo com a vontade dele. Ontem na Unijovem a gente falou sobre tesouros, né? E que algumas dificuldades nos levam a encontrar tesouros mais profundos. O Isaac ontem falou sobre algumas situações que a gente se vê no fundo do poço, né? E só que lá no fundo do poço, Deus vai abrindo a nossa mente, a nossa visão, para tesouros que, como está no muito profundo, ninguém nunca chegou, ninguém nunca explorou, ninguém nunca teve acesso àqueles tesouros. E Deus, muitas vezes, quer nos levar para esse lugar, né, sabendo que lá no fundo vai ter um tesouro, vai ter algo bom. E quando você sair de lá, você vai trazer esses tesouros com você e vai poder mostrar para outras pessoas esses tesouros que você encontrou durante esse tempo que você estava lá no fundo do poço. Isso é muito interessante, porque Deus usa de toda e qualquer circunstância, pelo poder dele, ele usa de toda e qualquer circunstância para entender o que você precisa para a sua vida, né? E para entender como ele vai fazer para chegar lá. Deus sabe onde ele quer chegar com a sua vida, qual é o propósito e sabe como chegar lá. Então, independentemente dos caminhos que ele te leve a passar, saiba que Deus tem um propósito para tudo isso e que Deus não vai deixar você na mão, no final das contas. Ele está com você, tanto nesse tempo aí de deserto, de fundo do poço, quanto depois. Ele quer te levar para um lugar melhor. Mas antes é necessário que a gente passe por alguns momentos ruins. E também depois, né, para maiores crescimentos, depois desse fundo do poço, você também vai encontrar mais sofrimento lá na frente. Mas saiba que todas as coisas cooperam para o seu crescimento, cooperam para o nosso bem. E aí a gente entra já em Romanos 28, que é um versículo clássico que todo mundo usa e que eu queria trazer um pensamento diferente aí. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguns questionamentos em relação a esse versículo. Todas as coisas. O que são todas as coisas? Né? A gente liga todas as coisas cooperam para o bem. Ah, então são todas as coisas boas. Não, as coisas ruins também. São todas as coisas, todas as coisas boas e as coisas ruins. Tudo coopera para o seu bem. Mas qual bem? Será que é o bem aqui da terra? Será que é o bem que, poxa, vou ser promovido no trabalho? Poxa, vou conseguir uma namorada, um namorado, vou casar, vou ter uma família linda, maravilhosa e não vou ter problemas. Não é isso. Com certeza não é isso. O bem que eu interpreto aqui, né, que o próprio contexto desse versículo mostra, porque aqui nos versículos anteriores ele mostra sobre glória futura e somos mais do que vencedores. Isso é a glória eterna, né? Então o nosso bem aqui está falando de um bem lá na frente, ou seja, a vida eterna, o nosso bem lá na frente. A vida aqui, ela não se compara, né? O tempo, a gente tem um tempo aqui de, se a gente for olhar pela matemática aí, né? A gente tem um tempo de, vou chutar alto ainda, hein? 100 anos de vida, né? E o tempo da eternidade, infinito. Se a gente pegar a matemática, é 100 dividido por infinito. Que isso dá o quê? Toda coisa dividida por infinito, a gente usa o limite,
dá zero. Ou seja, a porcentagem que a gente tem aqui na Terra é zero em relação ao que a gente vai ter lá na eternidade. Então, não interessa, o sofrimento que Deus te faça passar aqui na Terra, se lá na frente o objetivo dele for salvar sua vida e te levar para a eternidade e viver a glória com Ele, viver a eternidade com Ele, sem sofrimento, sem choro, sem dor, sem nada. Sabe, se a gente passar por muitas aflições aqui, vai valer a pena lá na frente. Vai valer a pena porque o nosso futuro é com Deus. Vai valer a pena. Então, esse, para mim, é o cooperam para o bem, né? O bem, bem eterno, bem lá na frente. Aqui, daqueles que amam a Deus. E aí entra, né, uma parte de, você realmente ama a Deus? Se você ama a Deus, você vai entender que o sofrimento daqui é passageiro e que Ele tem algo muito melhor lá na frente, lá na eternidade. Né? Você vai entender que o melhor é estar com Deus. Não importa a circunstância, não importa a situação, o melhor é estar com Deus. O melhor é passar por tudo isso, né? Jesus passou também ali pela crucificação. Ele estava com Deus, ele sabia que ia valer a pena. Então, a gente usa muito esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem, então Deus vai fazer maravilhas na minha vida. Realmente Deus vai fazer maravilhas, mas não que isso não te faça passar pelo mal, não que isso te faça passar pelo deserto. Não te faça passar pelo deserto, né? Deus vai fazer maravilhas sim, através da sua vida, vai sim, vai impactar outras vidas. Qual que é o nosso propósito? O versículo termina aqui, ó, que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus para sua vida? O propósito de Deus para sua vida não encerra aqui na Terra, né? Para as nossas vidas. Ele não é passageiro, não é só aqui nessa Terra. O propósito de Deus é o ID. É para a gente ir pregar o Evangelho, louvar o nome dEle. Enquanto a gente vai indo e pregando o Evangelho através das nossas vidas, que a gente faça diferença na vida dos outros, das outras pessoas. Isso é algo que não é carnal, é espiritual. Deus está falando aqui de coisas espirituais nesse versículo. Ele não está falando do mal terreno, do bem terreno. Ele não está falando de prosperidade terrena, de propósitos para essa terra. Não. Deus está falando de coisas muito maiores, muito melhores. Coisas espirituais. E aí a gente já parte para a nossa conclusão aqui da aula. Eu queria ler só mais um trecho que está em Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem foi no interesse de buscar, né, perguntar o que eu preciso para ter a vida eterna. O jovem foi buscar a vida eterna, mas ele não queria largar o que ele tinha de bom aqui na terra. Por mais que ele já obedecesse os mandamentos, ele ainda estava apegado a essa terra. E aí ele ficou muito triste, porque ele viu que ele não ia conseguir largar os seus bens. Era muita coisa, e aí ele não conseguiu desapegar dos seus bens aqui na terra.
que a gente seja diferente desse jovem, que a gente possa realmente entregar tudo o que a gente tem nessa vida para conseguir alcançar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ser crente é difícil, é bem difícil, né? É ir na contramão do mundo, muitas vezes caminhar sozinho, se sentir sozinho, solitário, sentir que você não tem amigos verdadeiros porque os seus outros amigos estão tudo indo na balada, não agora durante a quarentena, né? Mas não estão preocupados com as outras pessoas, não estão preocupados em fazer bem ao próximo, não estão preocupados em, por exemplo, saem no mercado e pegam todo o papel higiênico do mercado e não estão nem aí pro resto das pessoas, né? E te chamam de trouxa porque você não tá pegando a mesma quantidade de papel higiênico. E lá na frente eles falam que você vai passar dificuldade, você vai ter falta e eles não vão te ajudar porque eles não estão nem aí pra você. E eles só querem tirar sarro mesmo de você porque você pensa nas outras pessoas. Mas lá na frente vai compensar. E estar com Cristo, caminhar com Cristo também é nunca caminhar sozinho, né? Por mais que você se sinta solitário, você sabe que Deus está com você e que as maiores forças nos piores momentos vêm do Senhor, vêm de estar com o joelho dobrado, vêm de cantar um louvor sozinho, chorando no seu travesseiro, mas você sabe que é isso que te motiva a continuar no caminho. Os amigos daqui passam, na verdade a gente fica até triste porque essas pessoas passam pelas nossas vidas e muitas vezes a gente não vê, né, o impacto na vida dessas pessoas. Mesmo a gente mostrando a diferença, muitas vezes eles não querem ouvir, não querem mudar de vida. E a gente fica triste, com certeza. Mas saiba que você planta, outra pessoa rega e outra pessoa colhe. Então lá na frente, a semente que você plantou, ela pode frutificar, por mais que você não veja. Então isso faz com que a gente fique tranquilo também. Continue em oração por essas pessoas. Continue em oração porque é apenas o Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo, não é sua, não é minha, não é nossa. É só do Espírito Santo. E Ele sabe o momento certo que os frutos vão sair. Que essa árvore vai frutificar sim. Que a gente continue em oração por essas pessoas. Que a gente continue firme. Que em vez de olhar as situações, as circunstâncias, né? E os pedidos que Deus não atendeu, a gente olha as situações ruins, por exemplo, caiu um raio na minha casa e pegou fogo em tudo, né? E aí você, em vez de agradecer pela sua vida, por você não estar naquele momento na sua casa, você olha para sua casa e fala, nossa, Deus mandou um raio e tirou tudo que eu tinha. Em vez de agradecer, a gente olha sempre pelo lado negativo, né? A maioria das vezes a gente olha, nossa, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. E as coisas simples, os detalhes simples, os livramentos que acontecem dia a dia, a proteção que acontece dia a dia, a gente não vê. Então que a gente esteja focado nisso, esteja focado de que Deus é bom, de que Ele é poderoso, de que Ele está sempre conosco. E que assim a gente consiga enxergar os milagres e as maravilhas que Ele tem feito dia a dia nas nossas vidas. Porque com certeza são muitas mais, muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina. E são muitas mais do que aquelas que Ele deixou de fazer. E deixou de fazer por quê? Porque não estava de acordo com o propósito dEle, né? Que a gente esteja também focado em conhecer a Ele, conhecer os seus propósitos e saber o que é primordial para que Deus faça, né? Para que a gente saiba pedir também as coisas de acordo com a vontade e de acordo com o propósito dele. Amém? Que Deus abençoe sua semana, que você continue caminhando firme na direção
do nosso Deus e que você tenha uma semana abençoada e focada nessas coisas que Deus tem feito na sua vida, tantos livramentos, que a gente possa agradecer dia a dia por isso.